Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Se vocês gostarem desta videoaula, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Utilizando-se das regras da IUPAC para a nomenclatura de alcenos de cadeia carbônica ramificada, dê um nome oficial do composto. Bom, para a nomenclatura, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiramente encontrar a cadeia carbônica que tem o maior número de átomos de carbonos. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma insaturação, que é uma dupla ligação. Então, a nossa cadeia carbônica com maior número de átomos de carbonos, obrigatoriamente, vai ter que ter a insaturação dentro dessa cadeia carbônica, tá bom? Ah, professor, e se eu encontrar uma que tem mais carbonos, mas não tem a dupla? Aí você não pode utilizar ela como sendo a cadeia principal. Então, a cadeia principal, a gente vai começar pelo lado que está mais próximo da dupla. E aí a gente vai continuar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente sobe, vamos ter 5, 6, 7, 8 carbonos vindo para cá. Então, temos 8 átomos de carbonos na nossa cadeia principal e temos aí diversas ramificações. Observem que aqui nós temos uma ramificação com CH2 ligado a um anel aromático. Aqui nós temos uma ramificação onde só o nosso anel aromático é uma ramificação com 2 átomos de carbonos e uma ramificação aqui com 3 átomos de carbonos, sendo que o carbono que está ligado à cadeia principal é um átomo de carbono que está no meio entre esses dois outros átomos de carbonos, tá bom? E aí, qual o nome dessas ramificações que a gente tem? A gente até já fez uma videoaula, foi na aula passada, resolução aí de uma questão de orgânica também, onde a gente mostrou essa ramificação aqui que a gente chama de fenil. Ela é bem parecida com o anel aromático benzeno, né, que a gente tem. Esse daqui é o benzeno. Só que o benzeno ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Cada um dos carbonos que a gente tem aqui, ó, aqui 3, 4, 5, 6 carbonos estão ligados a um hidrogênio. Então você vai ter um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um aqui, aqui e aqui, tá? Todas essas posições têm átomos de hidrogênios. Já no caso do fenil, um desses hidrogênios ele vai sair, tá? Para dar espaço a uma ligação. Vou colocar como se fosse essa posição aqui. Ela sai para dar espaço a uma ligação a um carbono que faz parte da cadeia principal. Então, o fenil ele é praticamente a troca, né, que você tem de um hidrogênio por uma ligação com outro átomo de carbono. Então aqui não tem hidrogênio, a gente só tem a ligação com esse carbono da cadeia principal, tá bom? Então o fenil ele é uma ramificação que ele é derivada aí de um benzeno, tá? De um anel aromático do tipo benzeno. Agora a gente tem um que é bem parecido com ele, só que ele tem mais esse CH2 aqui, ó, antes ligado à cadeia principal. Esse cara aqui a gente chama de benzil, tá bom? Ele vem do tolueno. Ó, ele é o benzil. O tolueno, ele é esse cara aqui, ó. Ele é um anel aromático, só que com o grupo CH3 aqui em cima. E aí eu vou colocar aqui as duplas ligações, né? Se você tirar um desses hidrogênios aqui desse H3 e deixar ele como sendo CH2, vamos colocar um 2 aqui ó, no lugar, a outra ligação, ao invés de ser com hidrogênio, vai ser com a cadeia principal. E aí esse cara aqui, ele é o benzil, tá bom? E ele vem a partir dessa estrutura que a gente chama ela de tolueno, ok? Bom, agora então a gente já sabe o nome da outra ramificação. Temos essa ramificação que é simples, né? São 2 átomos de carbonos. Você utiliza a palavra et. A terminação de ramificação é a palavra il. Então esse aqui é o grupo etil. E aqui nós temos um átomo de carbono secundário, né? Ligado. Ele é secundário se você desconsiderar, pessoal. Desconsiderem a cadeia principal, tá? Claro que com a cadeia principal ele vira um terciário, esse cara aqui, porque ele está ligado a 3 átomos de carbonos. Mas só na ramificação, ignorando a cadeia principal, pensando só nessa parte aqui, ó, esse carbono ele é secundário. Tá? Então, nesse caso, se a gente corta essa estrutura ao meio, eu vou colocar essa estrutura de um modo diferente aqui. Ó, ela é essa estrutura que a gente está vendo aqui. Essa é a nossa ramificação que a gente tem. Observem que nós temos aqui 3 átomos de carbonos. Um carbono aqui, um aqui e um aqui.
Esse átomo de carbono, que é secundário, quando não está ligado à cadeia principal, tá? Quando você só está olhando para a ramificação, ele está ligado a um hidrogênio aqui embaixo e ligado a 2CH3, né? Que são carbonos ligados aí a 3 hidrogênios. Se você corta a estrutura ao meio, ela é igual dos dois lados. Por ser igual, a gente chama essa estrutura de iso. Iso significa igual. Então, ela é um isopropil. Prop porque tem 3 carbonos e U porque é a terminação que a gente dá para ramificações, tá bom? Então isso daqui é um propil porque tem 3 carbonos, só que é um iso porque quando cortada ao meio a estrutura ela fica igual nos dois lados, ok? Então nós temos aí uma ramificação de nome isopropil. Agora a gente vai precisar fazer a numeração da cadeia carbônica. A cadeia principal é numerada do lado que está mais próximo da dupla ligação para o lado que está mais distante dela. Então a gente vai chamar esse carbono de carbono 1, esse é o carbono de número 2, carbono 3, carbono 4, aí 5, 6, 7 e 8. Agora você vai ter que olhar também a ordem alfabética que você tem das suas ramificações. Por exemplo, o letra B, ela é a primeira que você tem. Vou colocar aqui ó, um número 1 para a gente lembrar, tá bom? A primeira em ordem alfabética é o benzil. Aí a gente tem A, B, C, D, E. Aí veio aqui para o etil, vai ser a nossa segunda ramificação. Aí temos, depois do E já vem o F, então tá aqui a nossa terceira ramificação. Aí depois vai vir o I, e aí vai ser a nossa quarta ramificação. Então tá aí, ó, na ordem, as 4 ramificações que a gente vai ter. Tá? Então, na numeração da cadeia, você vai numerar eles com o carbono que está ligado. Por exemplo, o etil está no carbono 4, o propil também. Só que você vai escrever primeiro o nome de quem tem pela ordem alfabética, tipo assim, o benzil. Qual que é o carbono que está ligado ao benzil? Não é o carbono de número 6? Então você vai escrevendo o nome 6, tracinho para separar número de letras, benzil. Aí vai vir tracinho para separar número de letra. Quem que é o próximo? Que você vai escrever o nome, o etil. O etil está no carbono 4, então você vai escrever 4-etil. Aí vai vir mais um composto. Quem que é o próximo composto? O terceiro aqui é o fenil, né? Que está ligado ao carbono de número 2. Então você vai escrever 2-fenil. Depois o último grupo lá no carbono 4 também, a gente tem lá aquele isopropil, né? Então vamos colocar 4-isopropil. O nome da cadeia principal vai ser qual? Bom, a gente tem 8 átomos de carbonos, então você escreve a palavra oct. No carbono de número 1, entre o carbono 1 e 2, a gente tem a dupla ligação. Você vai numerar, você vai fazer a numeração, a posição dessa dupla ligação no carbono de menor número, no caso é o carbono 1. Então você vai dizer que na posição de número 1 você tem uma dupla. Então você vai escrever a palavra en. E a terminação do nome que a gente dá para um hidrocarboneto, né, que são compostos orgânicos que só tem um átomo de carbono e átomos de hidrogênio, a gente não tem flúor, nitrogênio, a gente não tem nenhum outro átomo que não seja carbono e hidrogênio, então é o hidrocarboneto. A terminação de hidrocarboneto é a letra O. Vamos voltar para a gente entender o passo a passo o que a gente fez? Olha só, primeira coisa, eu dei um nome a cada uma das ramificações. Claro que para mim saber que elas são ramificações, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era encontrar a cadeia principal, que é a cadeia que tem maior número de átomos de carbonos, né? E ela tem que ser toda do mesmo tipo. Você não vai pegar uma cadeia principal meia aberta, meia fechada, tá? Então tem gente que se confunde nisso e faz o seguinte, ó. Vamos lá mostrar uma coisa. Eu vou dar uma apagadinha aqui, depois a gente, se for preciso, eu circulo de novo, tá? Vou apagar isso daqui. Tá, certo. Olha só, então a primeira coisa é achar a cadeia principal. A cadeia principal, eu falei para vocês no início, ela tem que ter essa dupla ligação. Então a dupla está dentro. E a dupla está numa cadeia que é aberta. Aí olha só, aqui eu tenho 3, 4, eu tenho 5, eu tenho 6 carbonos. Você não pode fazer aqui ó, 7 e entrar numa cadeia fechada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e continuar e fechar ali. Ou ela é aberta ou ela é fechada, a sua cadeia principal. E ela vai ser a que tiver o maior número de átomos de carbonos.
Nesse caso, a que tem o maior número de átomos de carbonos é uma cadeia aberta. Ela pode ter 8 átomos de carbonos assim, ó. Tudo bem? Então essa é a sua cadeia principal. E aí você tem as ramificações. As ramificações são carbonos ligados às cadeias principais. Cuidado, hidrogênio, assim, ó, H2, isso aqui não é ramificação. Ramificação tem carbonos, tá? Então isso aqui é uma outra ramificação. E aí a gente deu os nomes dessas ramificações. Esse nome benzil, esse nome fenil, são nomes usuais, que aí o PAC até aceita, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses nomes, tá? De cada uma das suas ramificações. Aqui eu tenho outro nome, ó. Etil é o nome dessa ramificação. Aí aqui eu tenho o nome propil, que é o nome dessa ramificação. Você, com todos esses nomes aí, você vai ordenar, né, na ordem alfabética, quem vem primeiro e quem vem depois. Mas essa ordem não é em relação à numeração da cadeia. A numeração da cadeia vai ser aqui da direita para a esquerda, pelo fato de que você tem a dupla ligação aqui, ó. É a dupla que disse que a sua cadeia começaria desse lado. Então não importa a ordem alfabética. A ordem alfabética vai importar para você saber a ordem de quem você escreve primeiro o nome e quem você escreve depois. Então aqui, ó, benzil, porque tem a letra B, é o primeiro a escrever. Só que a posição dele está no carbono 6. E ele está no carbono de número 6, ó, o grupo benzil, que é esse aqui, ele está ligado ao carbono de número 6. E esse só é o carbono 6 porque o 1 tem que ser o que está mais perto da dupla ligação. Tudo bem? Aí depois eu continuei na ordem, ó, etil no carbono 4. Você vê que no carbono 4 realmente tem o grupo etil e tem o grupo isopropil. Eu só não coloquei o isopropil logo na frente por causa da ordem alfabética. Eu tenho que colocar o fenil, que está lá no carbono 2, depois eu volto e falo do isopropil. Vocês estão entendendo? E aí depois só o nome da cadeia principal, oct, porque nós temos 8 carbonos. Esse 1 está localizando a dupla ligação, que é o nosso intermediário. E esse O é a terminação de um hidrocarboneto, que é uma molécula que só tem átomos de carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido aí algumas regrinhas de nomenclatura para dar nomes para estruturas orgânicas com cadeias bem grandes. E a gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química orgânica. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!